Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito da fração molar dos gases e a pressão parcial que está associada a esta fração molar. A fração molar nada mais é que uma relação matemática, ou seja, uma divisão entre a quantidade de matéria de um determinado gás e a quantidade de matéria total dos gases que estão distribuídos em um determinado recipiente. Portanto, será uma divisão de uma quantidade de matéria em mols de um gás, dividido pela quantidade total de outros gases que estão presentes lá. Por exemplo, vamos imaginar uma bexiga contendo uma pressão interna de 1 atm, uma determinada temperatura, que é constituído internamente por 1 mol de hélio e 3 mols de gás hidrogênio. Como que nós conseguiremos calcular a fração molar? Bem, a fração molar, que é indicada por um simbolozinho grego aí que é semelhante ao X, do hélio será a quantidade de hélio que tem, ou seja, 1, dividido pela quantidade total que tem. Se nós contabilizarmos a quantidade total, nós temos 1 mais 3, nós temos 4 mols total de gases. Portanto, 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Essa é a fração molar de hélio. Enquanto a fração molar do gás hidrogênio é facilmente calculada pela quantidade de hidrogênio que tem, que é igual a 3, dividido pela quantidade total de gases, que é 4 mol. 3 dividido por 4, 0,75. E aí, essas são as frações molares, que geralmente podem ser representadas também em porcentagem, que basta que nós multipliquemos o valorzinho obtido de fração molar por 100, ou seja, neste primeiro caso, do caso do hélio, nós temos 25% em fração molar de hélio lá dentro, e no caso do gás hidrogênio, 75%. Beleza? E para o que a fração molar é importante? Justamente para calcular a chamada pressão parcial. Pressão parcial nada mais é que a pressão que é exercida por cada gás, como se eles estivessem completamente isolados. Apesar de eles estarem todos misturados, cada gás interfere na pressão total de forma isolada. Então a gente consegue separar cada um deles facilmente. Por exemplo, para o mesmo exemplo anterior, no qual nós tínhamos 1 mol de hélio e 3 mols de hidrogênio, como ficará a pressão parcial de cada um deles, considerando a pressão total como 1 atm? Bem, a pressão parcial do hélio vai ser facilmente calculada como sendo a fração molar do hélio, o quanto ele contribui no total, vezes a pressão total que ele está submetido. E a mesma coisa para o hidrogênio. Utilizando, então, esses dados para calcular, pressão, então, parcial de hélio fica sendo a fração molar, que, da parte anterior do vídeo, nós calculamos igual a 0,25, utilizamos aqui um númerozinho e não a porcentagem, vezes a pressão total, que nesse caso é 1 atm. Com isso, nós temos então que o valor final é igual a 0,25 atm, ou seja, essa é a pressão parcial que o hélio exerce sobre a pressão total. Do 1 atm, 0,25 é proveniente do hélio, enquanto para o caso do hidrogênio, 0,75 atmosferas, ou seja, do 1, o hidrogênio contribui com 0,75 atmosferas com a pressão total. Um exercício, então, para fixar o conteúdo da Unicamp. Algumas misturas gasosas podem ser importantes em ambientes hospitalares, assim como na prática de esportes, como o mergulho autônomo a grandes profundidades. Uma dessas misturas, denominada trimix, contém 16% de oxigênio, 24% de gás hélio e 60% de gás nitrogênio. Tudo isso daqui em porcentagem em volume. Porcentagem em volume é importante para que nós consigamos aplicar corretamente a pressão parcial, a lei de Dalton. Suponha um cilindro de trimix manter a temperatura ambiente a uma pressão de 9.000 kPa, que é uma unidade de pressão. Item A, escreva a fórmula de todos os gases presentes na mistura. Bem, fórmula do gás oxigênio é o O2, sendo que nós vamos ter 16% de O2. O outro gás presente é o hélio, símbolozinho He, que tem cerca de 24% dessa mistura trimix, e o outro é o gás nitrogênio, que é o N2, no qual 60% do total em volume
do trimix é o nitrogênio. Perfeito? Então esse é o item A tranquilo. O item B vai pedir para a gente qual vai ser a pressão parcial especificamente do hélio nesses cilindros. Bem, para calcular a pressão parcial, então, especificamente do hélio, eu preciso da sua fração molar, o quanto tem de hélio, vezes a pressão total. A fração molar aqui eu não tenho dados de mol, mas indiretamente eu tenho a porcentagem. Se eu tenho a porcentagem, eu posso facilmente converter esse número, tá aqui 24%, em um númerozinho que é correspondente à fração molar. Dividido por 100 por ser porcentagem, nós temos então a fração molar como 0,24. Aplicando então aqui a pressão parcial do hélio, fica sendo 0,24 vezes a pressão total, que é 9.000 kPa, que nos dá um valor igual a 2.160 kPa, que é igual à pressão parcial de hélio nessa mistura. E por fim, o item C vai pedir qual vai ser a massa molar média dessa mistura, que não está aí diretamente associado com o conteúdo de hoje, mas é importante para que nós saibamos como fazer esses cálculos. E aí são dados massas molares de cada um desses respectivos gases. Vamos lá. Para calcular a massa molar média dessa mistura, eu preciso da contribuição de cada um deles vezes a massa molar. Então vamos lá. Começando com o oxigênio, nós temos 16%. Então vou pegar aqui 0,16, que é a contribuição numérica, vezes a massa molar do oxigênio, igual a 32. Mais contribuição do hélio, 24%, portanto 0,24 vezes massa molar do hélio, igual a 4. E por fim, a contribuição do gás nitrogênio, 60%, ou seja, 0,60 vezes a massa molar do nitrogênio, que é igual a 28. Portanto, fazemos essa conta diretamente e obtemos o valor de 22,88 massa molar, unidade gramas por mol. Portanto, essa é a massa molar média dessa mistura trimix. Beleza? Valeu!